Acredite se quiser, Cruzeiro perdeu de novo na Sul-Americana. Acredite se quiser. Já gostei do humor aqui, ó. Comédia. Aqui. Ontem, a La Bestia Negra provou mais uma vez que nem todo mundo teme ela. Sim, perdeu 2-1 para o poderoso, implacável Palestino do Chile. O time do técnico Leonardo Jardim até começou bem o jogo, mas quem não faz, leva. O que isso em algum lugar? E o Cruzeiro fez força para não fazer o gol que abriria o placar, principalmente na chance desperdiçada pelo argentino Lautaro Displicente Dias. Depois disso, o Cruzeiro viu o Palestino ir para o intervalo vencendo por 1-0 com gols de Christian Soares. Após a bola desviar no próprio Lautaro, o Cruzeiro chegou a empatar no segundo tempo com gol de Eduardo de cabeça, mas após uma presepada do ex-goleiro Cássio, o Palestino fez o gol da vitória aos 41 do segundo tempo. Com o resultado, o Cruzeiro é o único time ao lado do Racing do Uruguai que ainda não fez sequer um ponto na competição. Eu quero saber dele, jornalista Alfredo Viana. Esse também era o melhor palestino de todos os tempos. Um dos melhores palestinos aí, tá segundo lugar no grupo dele lá no Chile, né? Um grande clube. Foi um jogaço de bola. O Cruzeiro consegue empatar o jogo. Infelizmente, depois toma aquele 2-1. Mas isso é tranquilo, dá pra gente recuperar. Tá tranquilo, viu, Serginho? O time tá aí, Gabigol jogou muito bem. Dudu tá reclamando da reserva, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Jardim, nós estamos com você, Cruzeiro. Vamos pra cima aí, vamos classificar aí. Você tá louco? Você tá bebendo? Você tá bebendo direto? Eu agradeço. Você tá arrumando? Daí foi chat GPT. Isso aí é chat GPT. Não, é sério mesmo, Fabrício Bruno jogou muita bola. Gabigol melhorando o time. É isso aí, vamos pra cima. Mas por que perdeu? Vamos pra cima. Não, mas eu gostei. Faz parte, né? Eu gostei dessa parte do ponto de vista. Amansado. Estamos com mais pontos que o Atlético no Campeonato Brasileiro. Isso é importante também. Isso é importante. Real Madrid Só aqui 2 pontos. da Zeada das Garças, o Real Madrid da Zeada das Garças tá complicando a vida dele. Não, tá tudo tranquilo, fica tranquilo. Preocupa com o seu time. Eu tô preocupado não, mas com o seu time. Seu time respeitar o coleguinha. Não quero bater boca. Você tá no rebaixamento. Eu vou largar. Não quero bater boca. Gente, seu time tá no rebaixamento brasileiro, pô. Lélio Gustavo já falou, o foco é Brasileirão. E no Brasileirão vocês estão na zona de rebaixamento. Vai fazer o quê? Ô, lanterna da sua. Nós estamos felizes com o nosso time, é isso aí, Pedrinho. Vamos continuar assim mesmo. Ô, Leonardo Jardim, vai fazendo o time aí, vamos construir esse time dele, beleza? E vamos classificar aí pra mostrar pra eles como é que faz. Zerado. Tá no rebaixamento brasileiro, você veio. Mas vocês não ganharam nada. Tá no Aqui, rebaixamento. o assunto é Copa Sul-Americana. Não, mas vocês estão rebaixados. Aí é brasileiro, zero. você não vai falar. Aí é zero. Nós estamos preocupados Aí é zero. com a chave, é pro Aí é brasileiro. zero. É muito bem, Gabigol. Vocês não É isso aí, ganham nada. Gabigol. É isso aí, Eduardo, golaço, hein, Eduardo? Mendigão, é isso aí, Mendigão. Vamos pra cima. Cássio, pra cima. Quer dizer, pra trás não, hein, Cássio? Não é gol, pra cima. Chega. Olha, já pararam. Não, Eles são fracos, né? Não, é pra Eles são fracos. Primeiro. Eles são fracos. Nós somos fracos, gente. Vocês são fracos. Não, primeiro você tem que falar do jogo. Você parece Falei, que tá avançado. Mas peraí, Falei, Não, time. você tá Forte, passando. Você jogou bem. Ele Forte. jogou bem. Eu falei do 2-1. Massacrou e tal. Palestina é um grande clube. sabe, É, eu ué, acho. segundo lugar no Chile. certeza. Foi Tem difícil. quadra de Que isso, pô? Opa. É um ué. bom. Fala, Bruno, fala, Cota. Ó, o que o Totão está fazendo, e eu admiro bastante, é Faz tentar parte, ver porra. pontos positivos. E existe. Verdade. Por exemplo, tem jogador que quando é criticado, dá a resposta em campo. Eu estou falando de Gabigol, que foi chamado de cabelo de mendigo e meteu um soul glue Foi na sim, cabeça. foi sim. Me lembrou muito um príncipe em Nova York. Estava maravilhoso, assim, reluzente. Viu que já mudou. Mudou. Outro que você gosta, Lautaro. É a Aí, postura. atuação boa. É a postura. Atuação Perdeu boa. um golaço, Lautaro. Não pode perder, Lautaro. Mas tudo bem. Acontece. Tá tranquilo, tá tranquilo. Dá tempo ainda. Tá tranquilo. Outro que deu resposta aos críticos Tá foi tranquilo. ele, o goleiro Cássio, que estava sendo chamado de um goleiro limitado, mas não mostrou que é capaz de falhar tanto com os pés quanto com as mãos. Isso daí, ó. E o nosso artilheiro Caio Jorge mete gol mesmo. Seja a favor e seja contra o Tonho. Foi bola nele Como é que lá, nós ou ele vamos fazer, pegou, hein, assustou, Pedrinho? ele meteu pra dentro.
É verdade. É o Jorge. Agora, Cássio realmente falhou, mas é normal do goleiro. O goleiro pode falhar. Não, mas ele falhou ele no é gol normal, contra ou ele falha na jogada que dá o escanteio? Não, mas a bola do Jorge ali também tem que ficar esperto, pô. A bola vai sempre ali no primeiro pau. o que acontece, Orelhão? Ainda mais do jeito que o cara cobrou, o cara não tomou nem distância pra cobrar o negócio, ou seja... Você tá rindo aí, Léo? vai ser bola curta, pô. Tem um termo, Você Lério tem que falar Gustavo. o nome do Caio Jorge certo. Jorge! Tem um termo, tem um termo que é o goleiro saiu catando borboleta, que é quando ele não chega a encostar na bola. Exatamente. No caso do Ele Cássio, encosta do na bola. lance, ele encosta, mas ele aleluia. provoca um efeito borboleta. Exatamente. Que já- Ou ele bateu roupa, como diriam os mais antigos do futebol. Seria o mariposa, Mas- não? Mariposa? Em vez de Mas borboleta. vou falar sério agora. O Cruzeiro começou bem até a hora que teve o gol do Palestino lá. Tava 82% de bola, de passe, de Olha posse só. de bola pro Cruzeiro. Pois Já é. tinha tido, acho que 4 escanteios a favor e não sei quanto. O Lautaro é horroroso. Ah. Desde que ele Ele é tirou bonito. o Não, coque ele é bonito, samurai. ele é bonitinho. Desde que ele tirou o coque samurai, já era. Cortou o coque samurai e virou Perdeu a jogador. força. Ele já era ruim. Agora ele pra ser ruim, ele tem que melhorar muito. O cara que erra um gol daquele ali, Totonho, pelo Pode amor de errar, Deus. né? Pode Depois ele ainda foi tentar fazer aquele drible, né? Drible. Não, é drible. Porque o cara não sabe fazer gol chutando ali, queima a roupa com o goleiro. Ele quer ele passar pelo goleiro e fazer gol bonito. Pega no É. banco, Pelo no amor banco, de Deus. jogador lá. Agora, o Leonardo Jardim, Léo Gustavo, se perder domingo pro Vasco lá em Uberlândia, né? Você acha que o 1º de maio não tá aí, não? Não, ele vai pedir pra sair. É? O cara tava ontem pé da vida. Você olhava pra cara do cara lá, o cara não tava aguentando o negócio, não. Igual O vocês. cara tá mais bravo que a gente. Ô Serginho, Foi o Lautaro que perdeu aquele lance que Foi. o Gabriel Foi, o Barbosa primeiro, fez, Aham. E depois perdeu mais um. Mas dá um lenço pro Totó que ele tá com os olhos marejados. Lério Gustavo, você que é o nosso Tô analista, de ressaca mesmo. você que é o nosso analista e traz de maneira bem esclarecida, bem coerente, o que você viu do jogo, o que você acha? Mas peraí, os cruzeirenses primeiro estão falando, deixa a gente falar e depois Então vem um fala. atleticano Deixa pra ele falar chorar, a o respeito. Bruno chora mais, Deixa a gente não. chorar. Fala mais, hein, Sérgio? O dia Bruno que a gente querendo tem que ajudar. falar, vocês não deixam a gente Não, falar. então você fala, mas sem passar pano igual o Não tô- Totó. e eu tô passando pano? Ué. Agora eu só meti o cacete. Pois Vai é. lá, vai lá, vai lá. Então aí, Outra tá vendo coisa, aí? eu Aprende com mandei, ele aí, não, ó. eu mandei, o Léo Gustavo tá de prova. Eu mandei antes, falei assim, esse careca é muito doido. É verdade. O Não, cara e quando já eu vi que começa você a- mandou, você viu que eu ri, que eu falei, realmente é ué. doido. Porque o cara, ele realmente ele não tem um padrão ali, não. Um cara que nunca tá jogando, do nada começa de titular num jogo que é importante. Aí fala assim, eu quero poupar pra não sei o que, eu vou mudar o time de acordo com o jogo. Pô, mas aí pega ali e coloca ali o Rodriguinho, por exemplo. Todo mundo Foi pedindo. bem aleatória Não, o cara a escalação gente tá dele. pedindo o cara pra jogar. Sim, o torcedor tá pedindo pra jogar, até porque nos jogos treinos, que a gente é campeão do campeonato aí dos jogos treinos, o Rodriguinho parecia que tava indo bem. Mas aí do nada o cara não coloca ele em jogo nenhum, ele pega e aparece lá como titular. O Murilo, também, você até falou que ele poderia jogar. Menino do Júnior. Beleza, mas aí não coloca o cara pra jogar em jogo nenhum e do nada o cara já aparece É como titular. titular num jogo importante desse. O Lautaro Bom, não tá caixinha de fazendo surpresa, pô. não tá fazendo porcaria nenhuma há muito tempo. Aí coloca o cara de titular aí, não dá pra entender mesmo não. Pra depois colocar todo mundo no sufoco lá, igual colocou o Jorge, colocou o Eduardo, sabe? O Kaique lá também, pra queimar Você fala o Kenji. Não, e tem o Kaique Kenji também. O Kaique Kenji entrou. Os nomes é que são. E o outro que porque foram 4 mas o jogadores Kaique- de uma vez, pô. Sabe? Mas o Serginho tá falando um negócio que até só então a ver gente aqui, tinha rapidinho. uma ideia de quem o Leonardo Jardim tinha barrado. Mas começa a vir umas Marquinhos. declarações aleatórias. Eu acho que o único barrado é o Bolassi, que é o cara que... Não, mas é tandem, né? Pois é, agora, mas Ah, mesmo tá assim vendo. ele não tava tendo chance. Agora o Bolassi é tão pior assim que o Marquinhos, que pelo amor de Deus, o Marquinhos também não dá mais não, pô. falta de Verdade vitamina que C, vai- não é. verdade ele que vai toma sair uma suquinho de barca aí, laranja né? sempre, O time chama Cruzeiro Baguncinha agora. Cruzeiro Baguncinha. É verdade. Chama o Baguncinha. Tá igual o bagunça. Ontem aqui, essa escalação que você falou aí, que você mandou lá no grupo, só pra lembrar, né? O Lucas Romero, ele foi pra lateral direita, como a gente Você esperava. falou isso. A bem. zaga acabou sendo o Jonathan Jesus com Fabrício Bruno, o Kaique Bruno, como ele é o único lateral esquerdo hoje, tinha um Vivo. outro menino, né? Ele acabou jogando e o Wallace apareceu no meio de campo juntamente com o Murilo e com o Rodriguinho. E lá na frente, o Gabriel Barbosa
jogando, né, como centroavante, mas ele saiu muito da área. E foi o melhor em Dudu na esquerda e o Lautaro na direita. O Gabriel Barbosa, sem Jogou dúvida bem. alguma, foi o melhor jogador em campo Aquele do que Cruzeiro. perdeu o tempo de bola, você viu uma bola que picou, ele foi se aí perdeu o tempo Não, da mas, bola. mas Aquele o ali Gabriel foi o- Barbosa, muita Foi o coisa Jardel. que estava sendo Foi cobrada dele, ele ontem conseguiu fazer, que com a bola nos pés ele é muito técnico, né? Sim. E ele criou várias situações de gol, ele finalizou, o goleiro pegou uma no susto no Participativo. segundo tempo, então ali a gente Ali dá foi pra no ver peito do que... goleiro também, né? Não foi, mas foi Foi uma demérito paulada. dele. Foi. Foi uma É o paulada que e deu pra tava fazer. tudo congestionado. Todo mundo na frente. É. Aquela enfiada de bola lá pro Lautaro que tentou driblar lá. Pois também, é. foi do Gabigol. Aqui, o Gabriel Barbosa foi jogada pela esquerda, ele tava na direita, lançou o Lautaro. Ele ontem ele fez a melhor partida dele Ai, não com a adiantou. camisa do Cruzeiro. Não adiantou, mas Só você aquele vai e pênalti, pega né? o futebol, ele é tão louco. Você vai e pega o jogo, quem não viu pode ver. 30 minutos do primeiro tempo, esse palestino, ele não acertava 2 passes consecutivos. É. Ele não passava do meio de campo. Quando chegou, fez o gol. Competência, É assim, cara. competência, porra. É assim que funciona. Se você ir ali, parecia que o Cruzeiro iria passar realmente Trator. o cerol e o trator pra cima do Palestino. Não passou. Veio o segundo tempo. É a pressão, mas ficou um jogo louco. Louco. Vem lá e cá. Mesmo com, assim, todas as limitações do Palestino, ele começou a gostar do jogo. Jogo grande. Aí o paulado. Cruzeiro faz o gol no final com o Eduardo, que entrou, inclusive, Gol de cabeça. no lugar do Murilo. E depois, cara, tem o lance todo ali, que era uma bola pra você encaixar, o Cássio não consegue, manda pra escanteio, e aí sai o gol da vitória do Palestino. Aos 41. Eu vou te falar, vocês zoaram o Caracas, mas o Palestino perto do Caracas, doido. É time de Copa Itatiaia, malandro. Agora, É ruim pacas. Olha lá, É ó, muito ruim. Falando É um pouco muito sério ruim. sobre Ô, vamos essa lá, muito falha, ruim. fazer o esta programa aí. falha do goleiro Cássio, que a gente pode colocar, é a segunda seguida em 2 jogos, aquela saída de bola com os Sim. pés contra o Bragantino. E ontem quase rolou outra no Também. primeiro Cara, tempo. bola no pé do Cássio, eu fico imaginando o cruzeirense, ele prende a respiração. Mas nós passamos por Foi. na época do Fernando Diniz, nós já estamos acostumados com Agora, essa bola pra trás. aí. Aquele lance me lembrou um pouco, assim, é bem diferente, tá? Aquela falha horrorosa do John do Botafogo, que é o cara que tá indo pra uma bola simples, já pensando o que ele vai fazer. Então, assim, o cara tá indo pra bola, tá fácil, e ele já tá pensando, onde é que eu vou ligar? E nisso, ele se torna displicente. Eu acho que a não. bola Eu escapa, acho que ele foi vai, na faz- bola. falando, Você tem razão quando ele fala pensando o que vai fazer depois, né? eu Ele acho tava que- pensando assim, que desculpa que eu vou dar depois. Eu acho que Sei ele, eu vou tomar o gol. eu acho que ele foi pra bola Sei que sem eu vou tomar o saber gol. se ele ia pegar a bola ou espalmá-la. Não tinha como espalmar, aquilo não era... uma Soco, bola pode dar um espalmável, soco na não. bola, pode dar um soco, ele faz isso direto. Só que ontem ele deu já bateu na luva dele, aí já lascou. E aí saiu pra escanteio. Agora, o Wallace, por exemplo, também ontem, você vai falar que ele jogou muito mal? Não. Não tem como, né? Se bobear, ontem foi um dos melhores jogos. Foi. dele. Foi Então sim. tá bom, quem Não, se foi o salva... melhor Não. jogo dele. Quem se salva o dessa Wallace, brincadeira? o Wallace foi o melhor jogo dele. Gabigol, Wallace, Gabigol, Outro foi Wallace, bem, dos Fabrício primeiros Bruno que jogou Fabrício bem. Bruno jogou bem mais uma Jogou. vez. Fabrício Bruno é o melhor jogador do Cruzeiro, vamos combinar? Entendendo. Agora, você sabe outra regular. coisa que me assustou no jogo? Que a gente viu esse domínio todo do Cruzeiro e tal, aí você vai e pega as estatísticas. Ah. Você sabe quantos chutes totais assim? Foram 15 do Cruzeiro e 13 do Palestino, cara. É jogo time Finalizou grande, muito pô. também, pô. Ué, pois é, e aí teve a posse de bola, 61-39. Defesas dos goleiros. Quanto? E esse goleiro do Palestino, ele, sem dúvida alguma, ele também, quando precisou, aquela Fechou. primeira do Lautaro, né, já foi sensacional. Foram 3 defesas dele e 3 do Cássio. Olha aí, ó. O Cruzeiro Pau a não tomou pau. nenhum cartão. É Um mesmo? cartão. Aí, ó. 8 Jogou. escanteios. Melhor Cruzeiro, partida sim. de muitos jogadores, não tomou cartão Fair play. e perdeu. Ganhamos no fair play. Futebol É ó, verdade, 2 a louco. 0. É. É. Acontece, futebol Mas ontem é foi isso aí. total, eu acho, falha individual, né? Falha individual lá na frente do Lautaro, que não marcou Tem que fazer, não fez? fácil. E falha individual do Cara, cara. mas aí que tá o problema. É. Em um jogo que você tem folhas salariais tão distantes, não dá pra você ter um jogo de detalhe, assim, de uma falha individual. Tinha que ser um jogo de um massacre tão grande que as falhas individuais, elas não iam fazer a menor Mas diferença. goleiro tem só um.
Não, tudo bem, mas o Cruzeiro tinha que ter Será que chegado o Cruzeiro tinha que mais ter ganhado de feito 3, entendeu? É. É isso que eu tô falando. Ok, tem a falha individual, que fosse 3-1. Ué, mas o Lautaro teve 2 chances de fazer e as 2 ele errou, então é individual. Mas precisava depois- ter um controle maior da partida para poder chegar lá e fazer o gol. Mesmo depois Você acha que o das Cruzeiro tá falhas. sem sorte, Serginho? Sem Ah, sorte, é não. porque o time tá bom, todo mundo jogou bem, que vocês falaram? Não. Falou que todo mundo jogou bem? Não, sem é sorte, não. Acho que também, ué. E Futebol também é diga-se de sorte. passagem, não tinha torcedor lá, não tinha torcida. Você tinha Ah, o jogo montão de desanima, gente ali do Palestino e nada mais. Nenhuma pressão de, olha, mas estamos num caldeirão aqui. É, o problema Ah. também foi contra o Muxucuna. Muita Não tinha torcida. torcedor. Aqui, É, o mas problema é Lautaro esse. não... Aí a questão de sorte que você fala, aí é isso. Nós demos azar. Nós caímos no grupo que tinha o melhor Muxucuna de todos os tempos, o melhor União Santa Fé de todos os Que tempos, vergonha. o melhor Palestino de todos os tempos. vergonha. Antônio. É o grupo da morte. É isso, O Lautaro chorou depois do jogo? Não foi ele que mostrou ele chorando? Quem que tava Lautaro. chorando? Tava? Tava? Não, tinha alguém vi, não. chorando, não consegui Acabou identificar, o não. jogo. Eu Era fui ele? chorar. Tinha alguém chorando. Era ele, eu acho, né? Quem que Em era? casa eu chorei depois do jogo. Acabou o jogo, eu fui assistir Celebridade. Ora... É mesmo? Ah, seguinte, vou. acabou o jogo. Sabe o que aconteceu? Ah. Na zona mista, o atleta Dudu, que foi titular na partida contra o Palestino, revelou que não entendeu o porquê do treinador o colocar no banco de reservas nos outros jogos, já que, segundo ele, vinha em uma boa sequência. Vamos ouvir o Dudu, Vamos, que mas ontem veio jogou trabalhar mal. no Cruzeiro. Fala, Dudu. Fala, Dudu. Ah, Dudu. Cara, pra mim eu não tô me sentindo, não me sinto bem, né? É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu tava tendo uma sequência boa, né? Não sei por que o treinador optou, a gente respeita. Não sei por que ele optou por ter tirado do time. A gente respeita a opinião, é trabalhar, continuar trabalhando, treinando para a gente poder fazer o melhor, para a gente voltar à posição e se não tiver que voltar também, torcer para os nossos jogadores que entraram desde o início poder fazer bons jogos. Tá debaixo do chuveiro? Olha, primeiro, parabéns aí pelo áudio. Sensacional, realmente. É igual o a futebol zona mista dele, mais fraco. zona do que Ô, Bruno, fala aí pro pessoal que tava escutando o rádio, né? Porque não deu pra escutar Ó, nada o que ele cara disse falou. é Não, vir o nosso trabalhar no fone Cruzeiro. que não Então, deu, mas Ah, é? dá pra ouvir sim. Ah, é? Dá pra ouvir. Ó, Ah, o que ele então tá tá dizendo é exatamente... Ele falou que é difícil se adaptar agora que ele é reserva, sempre foi titular a vida Normal, inteira. né? Eu Normal. também, por exemplo, assim, eu considero injusta a saída dele. Sabe, mas ontem ele não jogou bola. Ou jogou? Não. Mas não, ele dá Entendeu? uma ajeitada ali. Não, dá uma ajeitada. E o jogador da posição dele tem que fazer 10 500 ajeitadas. jogadas. Não, ok, não, o que eu tô Ele dizendo... não é o seguinte, fez, pô. naquela ajeitada você vê, esse cara é bom de bola. Ah, não, Esse cara mas é bom isso de todo bola. mundo Ele sabe. precisa ter mais impacto na partida, com certeza. Clube bom pra pois é, jogar, ué. o que se espera. E se o Jardim, a gente começar a ver que o Jardim tá virando um professor Pardal danado, hein? Não, isso aí desde o começo. Eu continuo achando mas vai- que a vai- escalação por quê? dele é feita na base da tampinha. Não, a de ontem foi de rir. Pega a Quando o tampinha Serginho aí, mandou no grupo, eu achei que ele tava até brincando. 11 O tá- Murilo, tá aí dentro. Rodriguinho, foi gente que nunca jogou. Agora o Gabigol voltou. Não, mas aí a questão é a seguinte. Você acha que o Cruzeiro jogou a toalha para a Copa Sul-Americana e por isso que ele colocou aquele time? Porque ontem, se você pegar o Jonathan Jesus, eu acho que agora é reserva, tá? Você tinha uma improvisação na lateral direita com um titular que é o Lucas Romero. Aí você monta um meio de campo totalmente reserva no jogo de ontem, com o Wallace, o Murilo e o Rodriguinho. É o meio de campo reserva. E o ataque também reserva. Lautaro, Gabriel Barbosa e o Dudu. E aí, jogou a toalha? Tá parecendo que sim. É que jogou toalha, jogou Por quê? balde de água fria. Né? Não, ô, Caju, eu tinha falado isso pro jogo do Atlético. Ontem, essa rodada da Sul-Americana era para se poupar os jogadores. Por quê? Porque no meio da semana que vem tem Copa do Brasil, tem rodada do Campeonato Brasileiro, que é prioridade. Campeonato Brasileiro é prioridade. Você Em tá vista falando que do o Cruzeiro, a com o Leonardo Jardim assumiu o risco de sair da Sul-Americana. Assumiu. Não tá eliminado. Mas Não assumiu tá essa, eliminado. essa... Mas isso aí vai obrigá-lo a vencer e depois ver o que vai acontecer os 3 jogos. É, Ele muito tem difícil, muito difícil. Não vai ganhar, gente. Não, difícil não é, sabe por quê? Dos 3, 2 são em casa. É. O fora é contra o Muxuc Runa. E assim,
Pega aí a Sul-Americana essa semana. Dos brasileiros, só um time ganhou. Corinthians. Quem? Só o Corinthians. Ah, E se bobear, pega o com a Mushucuna mesma. já classificado, então o Mushucuna vai vir pela amizade. Vai jogar pela amizade. Não, é o próximo jogo pra ele confirmar a Não, classificação o dele. Palestino de novo, não? Não, é o Muxucuna Eu fora. achei que era igual a Depois, Libertadores, que o depois, último já ia de novo. depois ele Aí joga ferrou. contra o Palestino e contra o União Santa Fé Não foi pro aqui. brejo mesmo, a vaca. Ó, gente, aqui, ó, vou falar Não, eu acho que é isso aí. correto. Assumiu o risco de O sair, grupo pode do sair. Um Cruzeiro empatezinho lá é já a era. baba do boi cansado. Eu vou Isso falar aí, uma parada. Bruno. Eu vou falar uma parada Fala. que vai ser meio desrespeitosa, mas dane. Olha lá, hein? Vai ser moleque. Como o Chuque Runa ser líder de um grupo só depois contra a Sul-Americana é feio. Um time semi-amador. Cuidado, hein? Isso aí. Ah, com a líder prepotência, de um hein? grupo de uma competição continental. É feio isso. Cara, Feio. o pessoal gosta muito dessa coisa do pequeno que É. consegue. Cara, mas é feio. Feio. Deixa eu te Mas falar na não, moral. mas- É feio. Ó, cuidado, Não hein? é, feio, não feio, é, feio. não é. Você Ah, eu acho, sabe cara. uma coisa aqui que a gente pode debater? É igual um comentário do Lédio Carmona. Poucas vezes eu concordo com ele. Mas nesse comentário eu concordei. E eu vou fazer uma propaganda de novo, né? Minha Faça. coluna no Super Notícias. Passa, ué. Por favor. É 1000 caracteres pra você ler. Lê em 1 minuto. É jogo rápido. Cara, é expectativa versus realidade. É isso, a nossa expectativa era uma aqui no início do ano. Igual eu falei ontem, ela era no teto. Hoje a gente tomou como disse o Samuel aquela vez, Choque de realidade. choque de realidade. E outra coisa, Sul-Americana é o seguinte, quando você aponta assim, o brasileiro é favorito da Copa Libertadores e dificilmente deixa escapar. Na Sul-Americana, não. Parece que é um equilíbrio muito grande, porque o time brasileiro que tá na Sul-Americana, ele tá no nível do time da Sul-Americana. Não é. E a gente é que Esperava. acha mesmo, a gente vai e come feijão e tá arrotando caviar. Acha E a que tá gente- e na a gente Libertadores, vendo- mas tá na Sula. Oh, aqui ontem o Corinthians também foi o primeiro jogo que ganhou, não foi não? Não, tudo bem, mas o que eu tô, Pois é, ué. Não, o que eu tô dizendo é o Poderoso seguinte, timão. eu entendi a sua lógica. Se fosse A do Lédio Carmona, dando os Tudo bem. créditos. Se fosse uma competição no mesmo ano que, sem uma janela de transferência, que transformasse muitos times, porque a expectativa vem da chegada de atletas. Então, quando o time se classifica para a Sul-Americana, ele tem um elenco. Não necessariamente é este elenco que vai jogar uma Sul-Americana. Então, assim, você tem uma janela de transferência, você tem um monte de investimentos, você tem um bruto de uma grana. Então, dá para se dizer que um time, ele entra na Sul-Americana, às vezes, muito melhor do que os outros. Mas eu vou discordar de você, Bruno. Sabe por que eu vou discordar? Ano Por quê? passado o É Cruzeiro, isso pra que ele eu ia classificar, pra ele jogar a final, o que deu de bizil na sequência dele, e ninguém acreditava no Cruzeiro. Não é isso, não. Eu acho que tem essa questão aí que o Lédio falou, né? Lédio. Que o cara acha que o time tá nos cascos e não tá. O Cruzeiro foi na sorte ali. Quem tava melhor e provou que tava melhor era o Rasco, que até ganhou depois Pois é. de Pois é, todos mas os brasileiros. Não, mas, Pra mas você sobre a defender essa transformação, tese, assim, sobre a transformação dos clubes, que você falou, ano passado o Cruzeiro e o Corinthians, no meio do ano, eles mudaram o time. Não, pois é isso que eu tô falando. Não É? necessariamente você estabelece, se o time classificou para a Sul-Americana e aí ele vai jogar a Sul-Americana, ele tá no nível da Sul-Americana, porque tem uma janela de transferência e do nada ele pode montar um timaço e dar liga. Então, assim, há casos e casos. Nesse caso específico, O Cruzeiro não vou deu roubar a liga. tese, mas Já foi na não é o sorte, mesmo trancos e time que tá o barrancos. ano passado, é outro time. Poderia ter dado liga? Acho que não. Mas, mas sem dúvida alguma, se tivesse, por exemplo, um Leonardo Jardim no começo da história, escolhendo os jogadores que iriam compor o esquema tático que ele propõe, Aí talvez sim, seria pô. uma outra coisa. Não sei, viu? Não Ô, sei. Bruno, Não pro sei, porque aí- momento do Cruzeiro não adianta. Eu falei, o Gustavo vai lembrar também. Leonardo Jardim é a mesma coisa do Fernando Diniz, no caso que precisa muito tempo para o time emplacar. E o Cruzeiro não tem tempo mais. O pro time tempo emplacar. urge. Tanto é que o Pedrinho não tá atrás de tempo, que ele vai lá e contrata esse tanto de cara aí, medalhão, cara que era para chegar aí, midiáticos, né? Então não pode ser. Com esse Rolou cara um não tem patrão tempo, enlouqueceu. O time A verdade é essa. raso. Ô, patrão time é raso. enlouqueceu. É a quarta maluca do não. Aí foram lá, perderam o A quarta Renato maluca do Gaúcho. Goulart? Essa? Perderam o Renato Gaúcho, agora se o Jardim sair, eu quero ver, vai trazer quem? Vai trazer É, mas você já está pensando nisso só para eu entender. Você já está pensando nisso? Ele acha. Todos os quem? Não, eu já tô torcedores. pensando nisso desde o dia que anunciou.
É. Claro que não vai dar E certo. aqui? E aqui? Aqui. Vocês ficaram me zoando no negócio de salário e tudo mais, né? Ah, Dorival quer 3 milhões, fi, pra assumir ele o pediu Corinthians. 2,5. Não, ele pediu 2,5, aí o empresário dele falou, deixa de ser bobo, pode pedir 3. 3. Aí foi aí que deu pepino. Quanto que ganha o jogador mais caro lá? 3,5. Pois é. Não, é, Não, aqui, cara, tem um pouco é da- isso. dessa história. Técnico quer ganhar Mas também, ó, pelo menos igual que o cara. Sabe por quê? Não vai chegar, ô filho, eu ganho o dobro de você acha que vai mandar em mim? Ué. Pois é. Mas eu acho E o que é uma Cruzeiro, letra naquele bem momento, ele complexa, assim. deveria, cara, ter pago o Renato Gaúcho pra vir. Gente, mas vocês já estão Ele não, pensando em o trocar Renato técnico? Gaúcho não Não, não queria vai, vir. não vai trocar. Tá, o Renato Sim, Cruzeiro não, tava não, elogiando o problematizando. Jardim. Era Não só elogiava o oferecer Jardim, dinheiro. Totonho? Não. Você não falava que tava bem, que tava... Você falou. Não, nunca falei Falou isso. que tava bem, que era um... Eu não. Sempre tem dúvida, mas eu acho que Hoje, esse a no começo culpa do é programa, dele. Você falou isso. Eu acho que a. Não, tava zoando. Tava zoando. Mas a culpa do Vamos falar sério. o momento do Cruzeiro é um momento até de má sorte também, viu? Tem Que muita sorte, coisa aí. não. É Tem muita coisa incompetência envolvida. mesmo, Totonho. Ó, eles estão falando uma barca grande aí que pode sair. É, Marlon saiu, vai sair mais jogadores. Pedrinho E o vai Alexandre- sair. Pode estar que hora vai confuso lá sair? dentro. Alexandre Matos também tá pendurado, continua pendurado, né? Pedrinho. Agora, será que a culpa é do Jardim? Não Claro sei que se é, é. Totonho. O cara Não teve dá pra saber. O cara tá aí Culpa há dele, quase pô. 60 É. dias aí no cargo e não conseguiu Sei. dar nada. Ô, Totonho, agora, bom, Esse é jogo igual, ontem é igual eu. assumiu o assim. risco. Não, É. assumiu, pois é, mas é igual eu assim, eu espero 10 jogos pra analisar o trabalho do cara. Ele não pode falar que ele não teve pré-temporada, porque teve. O Cruzeiro já tinha feito os investimentos, você trouxe o Wanderson. Ele não para de reclamar do Pô, jogador. Mas ele veio aí, sabendo dos cara, jogadores que ele tinha. ele vai e volta da pré-temporada, faz 20 minutos muito bons ali contra o Mirassol e depois levou um monte de cacetada. Foi. Sul-Americana e brasileira, aí ganhou o jogo contra o Bahia, jogando muito bem. Sabe? E ontem teve um início bom, contra o Bragantino teve início bom. Mas início. O jogo é 90 minutos. É. Então ele também tem que se explicar. Ele tem que se explicar. Ele chegou aqui dia Eu não tô- 4 de fevereiro, né? Pois é, ué, anunciado. olha aí. Março, abril, olha saber, 2, 3 meses. Quase 3 meses. Já era É. pro time ter Mas sabe, já- um padrão de jogo. Ele tá e vendo? tal. Já não era pra Pra gente assustar caramba. com aquela escalação Às de ontem. vezes- Nem que fosse jogar feio demais e ganhar de 1-0. Claro, pô. Claro. Tá vendendo vinho Tá pra ganhando, caramba, filho. Tá vendendo Vai. produto. Agora o que a gente aguarda Vinho é caro. é esse próximo confronto do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Qual vai ser em a que taça? teremos Vasco, né? a Vasco. emoção Vasco. do encontro Vasco. de Léos Jardins. É. Quero um abraço com olhos Isso. marejados, muita emoção, porque um é técnico do Cruzeiro, o outro é goleiro do Vasco. A vida de um Léo Jardim não é fácil, meu povo. Se o Léo Jardim combinar com ele, né? O Leonardo combinar Às com o vezes Léo. troca. Um de- Léo. Deixa os meninos fazer gol aí. Um Léo Jardim vai. Vai dar um buléu no outro. Vai dar um Léo no outro, igual Aí, você falou. O jeito que vai terminar empatado e todos os jardins saem tristes.